Olá, muito boa tarde, Brasil. 1 em ponto no horário de Brasília. Estamos no ar com a primeira edição do Ônibus TV. Nesta segunda-feira, dia 21 de novembro. A imagem que você está vendo aí na tela é de São Paulo. 28 graus no momento. A gente inicia essa edição justamente pela capital paulista. A Prefeitura Municipal apresentou um plano de estudo para zerar a tarifa dos ônibus municipais. E daqui a pouco, você confere os detalhes aqui na primeira edição do Ônibus TV. Você verá também ainda nesta edição. Fique atento! Promoções da Black Friday exigem cuidados na hora de comprar passagens. Buzzer consegue impedir reunião em que a NTT permitiria a apreensão de ônibus. Vergonha! Ônibus da Gontijo é flagrado infestado de baratas. Vagas de emprego. Viação Itapemirim-Suzantur abre vagas para motoristas rodoviários. No Rio, Prefeitura anuncia novo subsídio para os consórcios e Câmara Municipal aprova a lei para pagamento de passagem com cartões de crédito e débito. Em Volta Redonda, linhas da Sul Fluminense são arrematadas por outras empresas do sistema municipal. No Paraná, a AGEPAR convoca a audiência pública para debater novo modelo que atualizará pagamento de passagens de linhas intermunicipais rodoviárias no estado. Após ônibus perder o eixo no Pará, CEMOB começa a vistoria em empresas, após eixo de ônibus soltar em Belém. E ainda, as últimas notícias e ocorrências do mundo rodoviário. Notícia, informação, prestação de serviço. É o seu Ônibus TV, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, solicitou um estudo sobre a viabilidade de implantar a tarifa zero no transporte coletivo da cidade. O objetivo é tornar os ônibus grátis todos os dias da semana para toda a população, independente da idade, condição financeira ou derivados. De acordo com o prefeito, o estudo abordará a questão jurídica da medida e os custos aos cofres públicos para implantar a isenção tarifária. Outro objetivo com a ação é incentivar o uso do ônibus, diminuindo assim a quantidade de veículos nas ruas, emissão de poluentes e melhorando o trânsito. Cálculos preliminares colocam um valor de pelo menos 10 bilhões de reais ao ano para custear a gratuidade para todos. Além disso, será necessário criar um critério com as empresas que utilizam do Vale Transporte para fornecer aos seus funcionários de forma que nem as empresas, trabalhadores e a prefeitura acabem sendo lesados. Parte dos vereadores do município já se posicionaram a favor da tarifa zero e para debater melhor o assunto, reuniões devem ser feitas nas próximas semanas. Atualmente em São Paulo, o embarque tem o valor de R$ 4,40 na tarifa pública, ou seja, o valor pago pelo passageiro, mas seria de R$ 7,60, caso a gestão municipal não concedesse subsídios para as empresas de ônibus, que somente em 2022 já passaram de 4 bilhões de reais. Olha, gente, isso deve ser bem pensado, já que a SP Trans fez uma projeção de 7,4 bilhões de reais em subsídios às empresas para 2023, já calculando inflação e combustíveis apenas no começo do ano. A projeção é que o número possa ser ainda maior, chegando na casa dos 12 bilhões de reais, junto com a lei que obriga as empresas a comprarem apenas ônibus elétricos. A prefeitura ainda tem várias propostas, porém a tarifa zero ainda é algo distante, visto o tamanho de São Paulo e o custo do sistema. A administração municipal pretende enviar para o orçamento do ano que vem 3,7 bilhões de reais. Somente em 2022, quase 5 bilhões de reais já foram consumidos. Além disso, há algumas áreas da cidade no quesito mobilidade que precisam de investimento, como a implantação de novos corredores e a manutenção da operação do sistema, por exemplo. Mudando de assunto, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu uma reunião da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que abriria caminho para a apreensão de veículos não regulamentados em rodovias brasileiras. O tribunal atendeu um pedido da Buzzer, plataforma que atua junto com as empresas de ônibus fretados e cuja atuação está na mira da agência. Na visão do juiz federal Victório Guizo Neto, impedir a participação dos interessados no setor, que seriam diretamente afetados por qualquer mudança precocemente adotada, afronta a atuação administrativa de qualquer agência reguladora. Além disso, o impedimento à apreensão é tratado em súmula, e isso não deveria ser revisto de maneira repentina, argumentou o magistrado.
A apreensão de um veículo de transporte coletivo expõe a risco e vulnerabilidade de seus passageiros, além também de um risco significantemente maior que o do exercício de uma autorização obtida em desconformidade com seus limites, completou o juiz federal. A deliberação só poderia ser conduzida pela NTT, de acordo com o juiz, após a empresa ter garantido seu direito de manifestação. Todo mês de novembro é a mesma história. Tudo pela metade do dobro do preço. É a Black Friday, popularmente chamada pelos brasileiros de Black Fraud. A tradição norte-americana se popularizou no país nos últimos anos e visa oferecer descontos em vários setores da economia, como de passagens rodoviárias. Mas não é bem assim que funciona. Várias promoções são de fato reais, porém tem vários espertinhos por aí que usam da inocência do povo para passar a perna na população. Existem muitas pegadinhas na hora das compras, e as empresas de ônibus, claro, não ficam de fora disso, onde elas embarcam na onda das promoções também. Para você que vai viajar, separamos uma lista com algumas dicas para você tomar cuidado na hora de comprar a sua passagem. Primeiro, verifique se de fato existe uma promoção e se o percentual anunciado é mesmo o real. Às vezes, existem promoções, mas a redução não é tão grande assim. Pesquise em outra companhia que faz a mesma rota. Às vezes, a empresa que faz menos alarde oferece um preço igual ou até menor que as viações que investem pesado no marketing, principalmente o digital. Cuidado com clickbait. Fique atento aos horários. As super promoções normalmente são para horários de menor fluxo, que muitas vezes pode não te agradar. Mantenha seus olhos abertos na categoria do ônibus. Muitas vezes, o preço pode estar lá em total destaque na tela, mas sempre há algumas letrinhas menores. E lá, pode indicar a categoria do serviço, e na hora da compra, você pode acabar não vendo, jogando você para uma categoria de serviço mais simples, como o convencional ou executivo, ao invés do leito ou semileito que você estava procurando. Fique atento nas datas. Muitas promoções são para datas em que praticamente ninguém quer ir viajar. Cuidado com as datas. E, por fim, fique atento aos cupons de promoção. Muitas vezes, o passageiro é obrigado a inserir uma frase na hora de realizar a compra. Se você esquecer de colocar o cupom, você pode acabar pagando o preço normal. Aí não tem jeito. São algumas dicas que servem para você viajar melhor e não cair em golpes. O PROCON também pode ser acionado em caso de violação do Código de Defesa do Consumidor. Agora, olha só esse caso. É revoltante com o passageiro que, além de pagar caro para viajar, tem que aguentar uma situação dessa. Clientes da empresa Gontijo afirmaram que o ônibus que fazia a linha São Paulo-Guanambi viajava com uma infestação de baratas a bordo em viagem realizada na última semana. Para registrar o completo absurdo, os clientes resolveram filmar a infestação de baratas a bordo do ônibus, que subiam pelas paredes e também na parede traseira do coletivo rodoviário. Ao contestar o motorista sobre o problema durante a viagem, os clientes afirmaram que o condutor negou trocar o ônibus e disse que os passageiros precisariam fazer contato com a central de atendimento por telefone. Os clientes da empresa, então, afirmaram ainda que o ônibus não tinha água a bordo, como ocorre com veículos que operam viagens para o Nordeste feitas por outras empresas de ônibus. Segundo a Gontijo em nota, o ônibus passou pelo programa preventivo de dedetização, que é feito de 2 em 2 meses, lá no dia 17 de outubro. Segundo o portal Revista do Ônibus, os motoristas que fizeram a viagem informaram à empresa que não houve qualquer reclamação de clientes naquela viagem. Foi checado também no saque da empresa e no Reclame Aqui, e também não houve reclamação de clientes. Que situação difícil, hein? Complicado. A seguir, veja as vagas de emprego. Hoje, temos oportunidades na aviação Itapemirim. E em seguida, as notícias em manchete. A imagem na tela é do Rio de Janeiro. 27 graus na cidade maravilhosa. Prestação de serviço você confere sempre aqui no Ônibus TV. Hora então das vagas de emprego. Hoje, temos oportunidades para motoristas rodoviários na aviação Itapemirim Suzantur em vários setores da empresa de norte a sul do Brasil. As vagas são para as cidades de São Paulo, Santos, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Governador Valadares, Guarapari, Ipatinga, Paracatu, Paraíba do Sul, Realeza, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória da Conquista e Volta Redonda.
Os currículos podem ser enviados pelo e-mail recrutamento.visa@sozantur.com.br ou no WhatsApp DDD 11 94336 6431. A empresa pede como exigência ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira com veículos de grande porte em estradas, CNH-DOE, exercício de atividade remunerada e curso de transporte coletivo de passageiros em carteira. Já a empresa oferece salário compatível com a função, vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e contratação em regime de carteira assinada, de acordo com as leis trabalhistas. Por fim, no Paraná, o Expresso Nordeste também está com vagas abertas para motoristas. A empresa pede como requisitos: curso de transporte de passageiros, exercício de atividade remunerada, 2 anos de experiência e CNH-DOE. As vagas são para os municípios de Campinas, Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel, Curitiba, Ponta Grossa e Florianópolis. Interessados, enviar currículo ou ligar no WhatsApp DDD 44 35 18 40 55. Boa sorte a todos! Um ônibus urbano da aviação Osasco ficou totalmente pendurado entre o muro e a calçada na garagem da empresa em Osasco, lá no ABC Paulista. O acidente ocorreu na última terça-feira e chamou a atenção de quem passava pelo local. Ficando pendurado, o coletivo por pouco não caiu em cima de um veículo de passeio que seguia estacionado no local. As rodas se mantiveram no chão e deram a impressão de o veículo estar caindo. A garagem da empresa fica num nível acima do solo. A empresa de ônibus segue apurando as causas do ocorrido. A IMTU informou que ninguém se feriu. Um grupo de bandidos ateou fogo em um ônibus urbano em Santo André, também no ABC Paulista. O ataque ocorreu na rua Valentim de Magalhães, na comunidade Quibom, na região do condomínio Maracanã, região de periferia da cidade. De acordo com as primeiras informações, o crime ocorreu contra uma reintegração de posse de um imóvel da região, que era de habitação de baixa renda e foi invadido em 1º de julho. A força tática da Polícia Militar foi acionada. Uma vistoria preventiva nas garagens das empresas de ônibus foi iniciada em Belém, no Pará, segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. A autarquia, no caso a CEMOB, informou que deve começar pela empresa Belém Rio. A ação ocorre após o eixo de um ônibus quebrar, o que causou susto em passageiros na semana passada. A CEMOB disse que realiza vistoria anual de acordo com a placa de licenciamento e informou que a duração da vistoria em cada empresa vai depender da quantidade de ônibus que a referida companhia tiver. Segundo a autarquia, serão inspecionados o sistema mecânico e elétrico de cada veículo, além também da iluminação e itens de acessibilidade interna de cada ônibus. Sobre o acidente com o eixo, a CEMOB chegou a atuar a empresa de ônibus. Não houveram feridos. Motoristas que trafegavam próximo ao ônibus também foram surpreendidos quando o eixo saiu e a parte traseira do coletivo ficou na estrada. O ônibus estava cheio, mas sem passageiros em pé. Ao descer o elevado que dá acesso na Avenida Centenário para a Avenida Júlio César, o eixo do ônibus quebrou. No Paraná, a AGEPAR, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná, fará uma audiência pública no dia 30 de novembro, entre 10 da manhã e meio-dia, para debater a atualização da tarifa do transporte intermunicipal rodoviário e metropolitano do interior do estado. A agência quer colher sugestões, críticas e questionamentos sobre o atual método de cobrança das passagens. As mudanças colocadas em proposta na audiência pública serão postas em prática na próxima licitação. Tudo será analisado por uma equipe técnica da AGEPAR. A aprovação vai depender do Conselho Diretor da agência. O DR do Paraná informou que mais de 1 milhão de pessoas vão utilizar o transporte intermunicipal do Paraná até o fim do ano, enquanto no metropolitano o número chega em 3,5 milhões. A audiência está sendo feita, pois as atuais metodologias de cobrança das passagens não atendem mais às necessidades do setor. No novo método, uma cesta de índices serão usados para a atualização das tarifas, que corrigem os custos do setor, como o IPCA, por exemplo. Antes, a metodologia usava apenas 2 índices. A audiência vai ser feita de forma online, permitindo a participação de pessoas em todo o estado do Paraná. Contribuições escritas devem ser enviadas entre os dias 21 e 27 de novembro, e as orais entre 27 e 28 deste mês também.
Independente qual seja o seu método de participação, o interessado deve enviar a sua mensagem pelos prazos indicados pela agência. Participem, gente! É de extrema importância para o nosso estado. A Airbus está presente na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, com o Azuri, o modelo de ônibus elétrico que está disponível para o mercado brasileiro. Segundo a fabricante, existem mais de 6 mil ônibus Azuri rodando no mundo, em mais de 100 cidades, e já em 2024, a Aiger deve iniciar a produção desse e de outros modelos em sua fábrica lá em Pecém, no Ceará. A Airbus superou a marca de 50 mil veículos elétricos fabricados e conta com as mais renomadas empresas de componentes do mercado, todas já atuantes aqui no Brasil e que seguirão na versão nacional do Azuri, como a ZF, que fornece eixos e suspensão. Estão também no ramo de parcerias a Bosch, sistema de direção, a Valeo com os ar-condicionado e a Ctlau, com as baterias, que no Brasil são representadas pela Moura. Várias outras parceiras também estão no ramo de empresas que a Aiger fez parceria aqui no Brasil, como a Mobitech, fabricante de itinerários. A operação no mercado brasileiro da Airbus está sob responsabilidade do Tevex Motors Group, com uma receita anual de 5,5 bilhões de dólares e capacidade para produzir anualmente 35 mil ônibus. A Airbus exporta cerca de 30% de sua produção para dezenas de países. Em sua planta chinesa, há uma linha de produção dedicada ao Azuri A12BR, seu primeiro produto a ser oferecido ao mercado brasileiro ainda em 2022. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. E antes da gente encerrar, as últimas notícias. A nova onda da pandemia de Covid-19, causada pela subvariante da Omicron, tem causado mudanças no dia a dia da população do Brasil novamente. Várias cidades têm voltado a recomendar o uso de máscaras no transporte coletivo urbano para a prevenção da doença. São Paulo já fez a recomendação e mais de 1 milhão de máscaras serão distribuídas nos terminais. Não só a capital paulista, cidades do ABC Paulista e Campinas também voltaram a recomendar o equipamento de proteção. Já em Belo Horizonte, a medida foi mais drástica e o uso de máscaras voltou a ser obrigatório dentro dos coletivos. Ainda em São Paulo, a IMTU criou uma nova linha entre Suzano e Mogi das Cruzes. A nova linha se chamará 025 BI1 Suzano, Jardim Casa Branca, Mogi das Cruzes, Estação CPTM e Estudantes, operada pela IMTU. A linha terá 22 viagens diárias e 13 aos sábados, com tarifa a R$ 5,35 e será operada pelo consórcio Unileste. No Rio de Janeiro, os vereadores aprovaram uma lei que permite o pagamento de passagens nos ônibus urbanos do município com cartões de crédito e débito. O pagamento poderá ser feito por aproximação ou por outras tecnologias usadas em relógios inteligentes e smartphones. O valor pago será de acordo com o valor da tarifa de ônibus vigente atualmente lá no município. Agora, os validadores dos ônibus da cidade vão passar por uma mudança e atualização para receber a nova tecnologia. Depois que a mudança for feita, o pagamento com cartão passa a vigorar. Lembrando que os outros meios de pagamento usados até então continuam valendo normalmente. Também no Rio, os consórcios de ônibus da cidade vão receber um novo subsídio por parte da prefeitura. Serão repassados mais 16,5 milhões de reais para os consórcios e posteriormente às empresas, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do transporte municipal, sem prejudicar a população carioca. Cada consórcio vai receber o dinheiro de acordo com o tamanho, número de empresas, frota, linhas e, claro, a demanda. O montante dividido entre 4 consórcios. E por fim, em Volta Redonda, com a falência da aviação sul-fluminense, as linhas que até então eram operadas pela empresa vão ser divididas em 3 lotes e distribuídas para as outras empresas da cidade, que são elas: Aviação Elite, Viação Cidade do Aço e Viação Pinheiral, que já assume o controle a partir de amanhã, dia 22 de novembro. A Sul-Fluminense teve sua falência decretada pela Vara Civil de Volta Redonda no dia 20 de setembro. A Sul-Fluminense teve sua falência decretada pela Vara Civil de Volta Redonda no dia 20 de setembro. A Prefeitura informa que espera que a qualidade do serviço melhore e que a questão da falência está resolvida. A tarifa não sofrerá aumentos para a população.
Terminou o Ônibus TV. Outras notícias você confere logo mais às 6h30 da noite no Ônibus TV segunda edição. Amanhã, terça, você confere um vídeo mega especial aqui na programação do canal, com vários modelos de ônibus raros, antigos e modernos, de várias empresas em vários chassis. O vídeo tá bem legal e eu, claro, espero todos vocês. Com imagens do Recife, olha só que imagens lindas. A gente encerra mais esta edição do Ônibus TV. 28 graus lá no nosso Nordeste. Gente, uma boa tarde pra você, boa semana e a gente, claro, se reencontra logo mais. Boa tarde e até a próxima. Atenção, preste muita atenção. Amanhã você confere só aqui no Próxima Parada um vídeo mega especial. Vários modelos de ônibus raros, antigos e novos, em várias configurações de chassis, unindo o presente e o passado, de várias empresas famosas pelo Brasil. Não perca, amanhã, 7 da noite, aqui no Próxima Parada.